Shabbat Shalom a você que nos acompanha. Shabbat Shalom a você que está conosco aqui presente. Eu sou o professor Fábio Dias. Falo aqui diretamente da sinagoga Har Sion, desde Belo Horizonte, Minas Gerais. E é um prazer poder compartilharmos algo que o Eterno tem colocado no meu espírito, pessoal. Olha, eu louvo ao Eterno pela nossa congregação, pela nossa casa, pela vida de cada irmão, porque o que nós trazemos para repartir com vocês é o que o Eterno tem colocado no nosso espírito, é o que nós temos vivido, é o que nós temos nos empenhado a viver. E o tema dessa paraxá, Behaloterá, ela é um tema muito especial, vai falar sobre pacificação. Vai falar sobre como ser um pacificador, como ser um ministro da reconciliação. Esse é o chamado a qual o Eterno tem nos dado, pessoal. É importante que nós venhamos frisar, é importante que nós venhamos nos dedicar a esse ministério, lembrando que esse chamado é um chamado confiado a Israel, porém, através de Yeshua, ele é compartilhado com toda a humanidade, com todo o povo de Deus. Então nós precisamos ser um pacificador. Nós precisamos andar em unidade. A pacificação, ela libera unidade, a gente vai ver isso aqui. A pacificação, ela traz unidade ao corpo do Mashiach. A pacificação, ela traz bênção ao corpo do Mashiach. Ela restaura a nossa vida. Então, eu gostaria rapidamente de fazer um breve resumo sobre essa paraxá. Ela começa em Números, capítulo 8, versículo de número 1. Ela vai falar do acendimento das lâmpadas. Muito interessante essa forma, como que é dado esse acendimento das lâmpadas, dessas luzes. Logo em seguida vão falar da consagração dos levitas. É importante que aquele que esteja trabalhando na obra do Eterno seja uma pessoa que é consagrada a Ele. Seja uma pessoa que busca a purificação, a santificação, a santidade. É importante. No capítulo 9, vai ser falado sobre a celebração do Pêssah para aqueles que perderam a oportunidade, por estarem afastados da comunidade de Israel, por estar no estado de impureza. Então foi dado. Isso é muito interessante, pessoal. O Eterno, Ele nos dá a sua lei. A palavra de Deus, ela está aplicada, está relacionada à justiça, mas também à misericórdia. Quando nós falamos de justiça, atrelada a ela vem a misericórdia. Deus, Ele age com justiça, mas Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. Então Ele dá oportunidade àqueles que perderam o período de Pêssah, de 14 de Nissan, para que ele pudesse celebrar no mês seguinte, dali a 30 dias, o Pêssah Sheni, o segundo Pêssah. Logo em seguida vai falar sobre a nuvem que parava sobre acima do tabernáculo. Quando ela caminhava, o povo teria que se levantar e seguir e caminhar. Falar também das duas trombetas. É muito interessante essas duas trombetas. Elas têm algo relacionado à redenção. Então, quando ela era tocada, o povo deveria seguir, se reunir, tanto para a guerra quanto para as festas solenes. Vai falar também de Israel saindo do Sinai. É a primeira saída, a primeira vez que Israel ele sai do deserto do Sinai, ele começa a sua jornada. Interessante que a gente começa a ver aqui nas Escrituras, sempre o Eterno se referindo ao seu povo como filhos de Israel. E no capítulo 11, ele já muda, ele começa a chamar, ele chama aquele aglomerado de povo. Então é importante você saber que existe o povo de Deus e existe os filhos de Deus. Povo, quando Israel saiu do Egito, saiu com ele muitas nações, muitos povos. E no meio, junto com Israel, quem é o filho, pessoal? Quando a gente fala, a gente vai ver os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Qual é a natureza de filho? O filho, ele representa o pai. Ele demonstra, ele é o próprio pai. Ele tem as qualidades do pai. Yeshua vai dizer isso. Quem vê a mim, vê ao... Então, você tem os filhos de Israel, o povo de Israel. Interessante que esse aglomerado de pessoas, eles passam a influenciar Israel. A ponto de eles murmurarem. Isso traz algo muito terrível para o povo, traz maldição. Aqui fala da murmuração. Logo abaixo, Moisés, ele acaba achando esse fardo pesado. Olha só, esse povo que não está na mesma aliança, não está preocupado com a pacificação, que está junto de você, ele acaba pela murmuração, te influenciando. Esses filhos de Deus acabam influenciando o seu líder. E aí que está uma outra lição, precisamos tomar cuidado para as nossas ações não influenciar os nossos líderes de forma que seja de peso.
Nós temos lá em Hebreus 13, nós temos em 1 Tessalonicenses 5, dizendo que nós devemos apoiar os nossos líderes, o seu chamado, facilitar o seu ministério. Isso traz para o povo, ele acaba trazendo algo negativo. Moisés clama a Deus, Deus amplia sobre ele, amplia. O reino de Deus, ele não é dividido, ele é repartido. Então Deus amplia o espírito que estava sobre Moisés, ele amplia sobre aqueles 70, a ponto de capacitá-los. E entenda que essa ampliação, a gente vai ver agora, ela não diminui o espírito que estava sobre Moisés. Às vezes a pessoa tem medo, né? Eu não vou lá ficar perto, eu não vou auxiliar, porque Deus vai tirar o espírito. Não, meu amigo, à medida que você abençoa as pessoas, ou dá o que você tem, Deus te renova. Deus te fortalece, Deus te restaura, Deus te transforma, não só você, como a sua casa. Vamos seguir, pessoal, para a paraxá de hoje. Paraxá Behaloterá, ela vai iniciar no capítulo 8, dizendo: Vadaber Adonai el Moshe lemor. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Dabel elar Arão, fala Arão, vê a Marta Elav, lhe diga, Behaloterá, quando você subires, né? Quando você fizer subir, elevar, et hanerot, as luzes. Então tem uma ligação dessa mensagem, dessa ordem, que o sacerdote tinha de fazer elevar, de fazer subir ao acender a menorá. Existe uma característica do sacerdote, você lembra da paraxá? Seja um Cohen. Existe uma missão dada a nós, uma responsabilidade a ser compartilhada. E nós devemos seguir nessa missão, uma vez que somos devedores. Uma vez que você conhece a Yeshua, você agora tem um débito para com a obra. E a finalidade não é você ficar, paraxá Behaloterá, eu vou estar aqui me elevando, mudando. Não, já passamos dessa fase. Viemos amadurecer. A finalidade agora é que eu venha elevar agora o chamado do outro, que eu seja bênção na vida do outro. Eu preciso acender a fagulha do outro. Fazer ele ser uma pessoa diante de Deus que vem reverberar luz. Em hebraico, Behaloterá significa quando você fizer subir as luzes. Em alusão à chama que se eleva. Temos nas Escrituras que a vela de Deus é a alma do homem. Onde cada homem representa uma luz no candelabro divino. Porém, a alma de muitas pessoas, como elas têm se encontrado, pessoal? Elas não têm tido brilhos. Elas não mais emanam brilhos. E qual é a finalidade nossa, de você, como um servo de Yeshua? A sua finalidade é que a sua proximidade, o contato que você tem com essa pessoa, possa fazer aquela chama reverberar novamente, acender novamente. Esse é o papel de você como sacerdote do seu lar. Esse é o papel seu na sua empresa, no seu trabalho. Esse é o seu papel na congregação. Eu preciso olhar, ter esse feeling, eu preciso saber, eu preciso ter o discernimento para elevar a alma dessa pessoa, acender aquela chama novamente, fazer ela arder, fazer agora ela ter o Espírito de Deus. É o nosso chamado. Essa é a missão dos pacificadores. Essa é a missão dos ministros da reconciliação. O acendimento da menorá é uma analogia ao acendimento da chama divina na alma do homem, fazendo-a reluzir como as luzes da Torá, a luz do Mashiach. Ora, como discípulos de Yeshua, devemos ser luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai
que estás nos céus. Eu coloquei a referência de Isaías 49:6, porque esse chamado de ser luz para as nações é um chamado de Israel. Esse é o chamado. Quando Deus chama Israel para ser luz para as nações, e através da sua caminhada, através do seu levantar e do seu cair, é necessário que Yeshua ele venha com finalidade, fazer que esse chamado, ele venha a ser potencializado, ele é compartilhado com você. Você que, né, eu não sei, eu não sou de uma família judia, se você é uma pessoa enxertada, meu irmão, esse chamado, ele também é seu. Olha, há papéis diferentes. Você tem o papel, a função, né, do judeu, você tem os mandamentos para o povo judeu, e você tem mandamentos para a igreja. Porém, a missão, ela é a mesma. Nós temos que ter o mesmo chamado. Somos um só povo. Há uma unidade pessoal, cujo cabeça é Yeshua. Mas, Fábio, então como que eu posso realizar esse acendimento da chama divina na alma do homem, fazendo com que ele venha reluzir a chama, as luzes da Torá e as luzes do Mashiach? Através do chamado de ser um pacificador. Através do chamado que Deus nos confiou de sermos um ministro da reconciliação. Eu sei que pode parecer, quando você fala, né, um chamado, um papel de pacificação, parece que é um nome até de um programa, né, de um programa político, né, ou de uma... Não é, viu? Você tem aí muitos termos políticos, né, em muitos estados, sobre tema de pacificação. Não, ninguém vai te dar aqui um colete, um armamento, né, um cantil para você seguir, não. Não, as armas que vão ser lhe dadas são armas celestiais do reino. Na tradição judaica, existem diversos valores e princípios que estão relacionados à paz e à reconciliação. Shalom em hebraico não significa apenas ausência de conflito. Shalom, ele deriva da palavra shalem, né? É interessante que essa palavra ela está relacionada a algo inteiro, a algo completo, a algo pleno, a algo relacionado à harmonia. Então você já começa a entender o que a paz busca. Paz não está relacionada à ausência de guerra, não. Ela está relacionada a uma unidade, a uma harmonia. Porque você pode ter, mesmo em tempos de guerra, paz. Isso é interessante você ter em mente. E, pessoal, a paz não é algo que é lhe dado de mão beijada. Eu creio que na maioria das vezes, pelo menos eu falo por mim, eu posso dizer na maioria das vezes, ter a paz, ou andar em paz, requer luta, requer esforço, requer abdicação, requer entrega, requer anulação. Eu preciso lutar pela paz. Chega uma etapa da nossa vida, e eu falo aqui para os jovens especificamente, olha, não luta para ter razão não, luta para você ter paz. É importante que o esposo haja uma paz dentro do lar com a sua esposa, com seus filhos. É importante que no ambiente de trabalho você preze pela paz. Camarada quer ter razão, camarada sabe de tudo, só eu sei. Eu que sei de tudo. Não, peraí, somos um corpo. É importante que você entenda que a sua função no seu trabalho é se fazer um com a liderança. Você tem que vestir a camisa da onde você está. Seja a sua família, seja o seu trabalho, mas principalmente no reino de Deus. Eu preciso ser um com essa casa. E aqui fica uma dica para os novos membros, ou mesmo para aqueles membros que já estão aqui. Eu preciso, por que eu estou no Ensinando de Sião? Porque o ensino do Rabino Mateus, do Rabino Marcelo, do Rocha Rodolfo, do Rocha Francisco, são bons? Sim, são muito bons. Mas eu não posso andar por isso. Eu preciso entender que eu faço parte desse chamado. O chamado ao qual Deus confiou a eles. Como aqueles que estão lá como batedores à frente, eu também me faço um nesse chamado. Eu preciso auxiliar esse chamado. E eu faço isso, você se dedica com amor. Tikkun Olam, a reparação do mundo, conceito judaico de reparar o mundo ou torná-lo um lugar melhor. Vemos na Torá, a todo momento, o povo judeu sendo incentivado
a promover a justiça social, de Sedaká, a misericórdia, a reconciliação e a paz. Assim agindo como agente de mudança positivas no mundo. Posso transformar essa última palavra aqui, amarela, frase? Como agentes da restauração. Essa é a função do agente da restauração. Ele muda o ambiente que ele está. Cheguei no ambiente, a discórdia, ele traz a paz. Cheguei no ambiente, a divisão, eu trago unidade. Cheguei no ambiente, a doença, eu trago cura. Cheguei no ambiente, falta o poder de Deus, traga o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Chega de letra. A letra é boa? Sim, mas não se esqueça que eu preciso do Espírito que dá vida. Eu preciso do poder de Deus. E isso não é algo que eu vou buscar, é algo natural, é fruto. Aonde você for, o fruto ou os frutos, eles vão te seguir. Eles vão lhe acompanhar. Reconciliação, ministério, ministros da reconciliação. Guarde essa palavra. Ministros da reconciliação. A sua função no reino é um ministro. Palavra em hebraico, ministro, sar. O ministro não é aquele que manda, que dá ordem, mas é aquele que trabalha. Então, o ministro da reconciliação, eu preciso trabalhar para restaurar a reconciliação. Chega de divisão, pessoal. Chega. Chega de um para um canto, o outro para o outro. Chega. Chega de um ter um pensamento e o outro ter outro. Ok, eu respeito o seu pensamento, mas eu preciso olhar o propósito comum. Deus, Ele não reúne pessoas. Ele reúne propósitos. Então você vai ter a unidade, pessoas diferentes, pensando de forma diferente, agindo talvez de forma diferente, porém o propósito dele é o mesmo. Não importa a minha opinião. Eu vou olhar o chamado da empresa, eu vou olhar o chamado dentro da minha casa, dentro da minha família. Como tem se dado. Eu preciso olhar a unidade. Mas se a minha ação para com a minha esposa está trazendo ela peso, recalcule, meu irmão, novamente. Isso é ser valente, isso é ser homem. Se homem não é chegar em casa, chutar a porta, dar um soco na parede, quebrar o vidro e falar, eu sou homem. Não, não é não, meu irmão. Ser homem, você ter esse chamado de ser um sacerdote da sua casa, é reconhecer as suas fragilidades. E eu não tenho dúvida, pessoal, e aí eu vou falar algo pessoal. A esposa, ela tem um feeling muito maior do que o nosso, ela consegue pegar as coisas. A mulher tem essa capacidade, né? Às vezes o homem está passando ali batido, ela olha, sai fora. Ela reluta para falar, né? Ela reluta, você vai vendo, vai relutando, tá, o que você quer me falar? Opa, fulano não é seu amigo não, viu? Ó, sua atitude está errada. O caminho que você está trilhando na nossa família não está sendo um caminho correto. Se não fosse assim, Deus não teria falado para Abraão, né? Interessante que Abraão vai lá, você tem Sara fazendo o disque denúncia, né? Ela liga lá para o Eterno e fala, tá tudo errado aqui, Abraão está fazendo tudo errado. Ela vai lá e ela denunciou para o Eterno. Isso é outra coisa interessante que a gente aprende, né? Ela não foi chamar a amiguinha dela para denunciar não, viu? Contar a história. Foi lá chamar a amiga, contar, meu marido é assim, é assado, é de tal jeito, é de tal forma. Aí sabe o que a sua amiguinha vai fazer? Vai mudar. Vai agir do jeito que ele gosta para tirá-la de você, viu? Cuidado, você tem falado. Cuidado, tem que se queixar, tem que orar. Olha aqui o pecado da murmuração. Vai para Deus, bota o joelho no chão, chama os pastores. E faça. Antes de você sair falando algo para alguém, chama os pastores. Eu vi uma conduta do Fábio que foi errado. Rabino Mateus, Rabino Marcelo, Rocha Rodolfo, Rocha Francisco, posso falar com o senhor? Pode. E deve. Exponha. Essa é a função nossa. Reconciliação. A tradição judaica valoriza a reconciliação como um processo importante para restaurar relacionamentos danificados. A ideia de techuvá, de arrependimento e perdão, são centrais à prática judaica, encorajando as pessoas a reconhecerem e repararem os seus erros. Não só reconhecer, não, ir lá e reparar. Isso é um princípio dentro do povo de Israel, dentro do povo de Deus. Você tem que, eu sei que eu estou errado, vai lá e repara. Repara o dano.
E vou ser mais, vou usar o que o apóstolo Paulo vai dizer. Meu amigo, se for o caso então, se você está sofrendo injustiça, sofra o dano. Para buscar a paz, sofre então dano. Passa por cima disso. Porque você vai lutar pela paz do ambiente. Um ambiente saudável, onde a harmonia é tão gostoso, pessoal, é tão bom. Quando você está no trabalho, no ambiente de trabalho, e há a paz. Quando você está na sua família, você sai do trabalho e você fala, puxa, que bom, eu vou para minha casa. Eu vou ver minha esposa, eu vou ver meu filho, vou ver minha filha. A sua casa, ela vai reverberar, Shalom Bait. Ela precisa. E isso é comum, eu creio que vocês sentem isso também. Às vezes você entra na casa da pessoa, você fala, puxa, que bom. A paz, ela reina aqui neste lugar. Às vezes, né, a recíproca não vai ser verdadeira. Você vai chegar num ambiente que é um ambiente um pouco opresso, a família um pouco opressa, por causa dos pesos, por causa da religiosidade. O camarada conheceu a restauração. Ah, conheci a restauração, a raiz da fé. Estou apaixonado. Chega na casa, no eventos familiares. Está lá a família reunida. Ele primeiro vai atacar a sogra. Sai daqui, sua velha rabugenta. Dá um bico na mesa, quebra tudo, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir? Que isso? É isso então? Porque não é o que a casa ensina. Não é o que nós ensinamos. Porque, lembra do acendimento da menorá? Você lembra da Hanukkah? Quando nós temos a restauração, a reconsagração do templo, e aí você tem aquela botija de azeite que era para durar por um dia, ela durou 8 dias. Você tem ali o shamash, olha que interessante. A função dele, ele não faz parte das 8 luzes, ele não faz parte, no caso da menorá, né? 8 dias foi o período que foi necessário para se fazer novamente o óleo, para que conseguisse abastecer a menorá. E por tradição a gente tem a Hanukkah, né, fazendo essa alusão aos 8 dias. Mas olha que interessante, o shamash, a função dele é unicamente acender as outras luzes, que são a mais importante. E ele está lá em local de destaque, por quê? Maior é aquele que serve. No reino do eterno é o contrário. O camarada luta, almeja, briga para ser um líder, ser um pastor, ser um apóstolo, seja o que for, porque ele quer uma carteira. Sabe qual seria a minha dica? Para você, pastor, que está nos assistindo, faz uma carteira bem grande e dá a ele, para ele andar com ela na rua. Porque se o que diz que você exala o bom perfume do Mashiach é uma carteira, então eu estou no propósito errado. Porque o que te faz pastorear, o que te faz ter o dom da cura, o dom da libertação, não é uma carteira, mas o seu chamado. Deus, quando olha Davi não estava no palácio não, Deus escolheu ele lá atrás, malhando ainda a ovelha. Então Deus vai olhar o seu dom, o seu chamado. Eu preciso seguir, pessoal. A justiça é um valor essencial ao povo judeu e está intrinsecamente ligado à paz. O povo judeu é incentivado nas Escrituras a agir com justiça em todas as situações, buscando equidade, respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana. Essa é a finalidade da justiça, a qual está enraizada no povo judeu. Esse tem que ser o seu senso de justiça. É algo tão ativo, esse senso, o pacificador, ele tem isso tão ativo dentro dele, que não precisa que a injustiça ocorra, ou uma falta de paz ocorra, que não seja com ele. Então, a pessoa está cometendo uma injustiça com alguém, há um terceiro sendo injustiçado, há um terceiro sendo, né, ali atacado. O pacificador, ele não fica tranquilo com isso. Ele não fica. Ele vai ter ali uma empatia. Isso é muito claro dentro do povo judeu. Não precisa que aconteça comigo para que eu recrimine a conduta. E muitas das vezes as pessoas agem assim. Se estão fazendo com outro, deixe. Não, o pacificador ele não deixa. O senso de justiça vai clamar por justiça, para aplicar a justiça, não para causar confusão, mas para trazer harmonia. Ele vai lá dar dica, meu irmão, minha irmã, peraí, calma, fica com calma, vamos ajustar isso aqui. Você está se excedendo. Ó, é porque o senhor está aqui, aí eu vou ter que falar. Palavras do Rabino Mateus, palavras que eu trago por dia a dia.
As pessoas são boas, elas precisam ser direcionadas. A pessoa às vezes está seguindo um propósito que não é correto. Mas o aconselhamento, a exortação, ela vai trazer a pessoa para o caminho onde ela vai seguir dentro do propósito a qual Deus chamou. Essa palavra sobre pacificação é uma palavra que o Eterno colocou no meu espírito, porque ela é massificada na nossa cabeça a todo momento, pelos líderes dessa casa. Seja um pacificador, lute por paz, lute por pacificação, seja um reconciliador. Ela é enfiada a todo momento, ela é encucada na nossa cabeça. Isso é algo muito bom, porque se a gente pode resumir, Deus, toda a Bíblia ela fala de paz, pessoal. Desde o início, no Jardim do Éden, havia paz. Você tem ali um homem caindo, um homem pecando. Você tem ali Israel sendo chamado para tentar restaurar a paz, mas é um período sem paz. E Yeshua vem, morre e ressuscita para que nos desse a paz. Ele virá para que nós venhamos a ter um período de paz durante o milênio. E a finalidade da Bíblia com o fim é que nós venhamos estar na eternidade num ambiente de paz. Toda a Bíblia vai falar de paz. Precisamos lutar por ela. O ministério da reconciliação é uma das maiores características do povo judeu, o qual foi confiado por Yeshua aos seus discípulos e começa com quem? Com Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é ordem, isso é mandamento. Lembrando que esse chamado era de Israel. Yeshua, ele vem, colocar em você, siga aqui nesse chamado, porque ele é bom, ele é necessário. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa é a palavra que ele nos confiou. De sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é seu chamado, esse é seu papel. Embaixador de Cristo é um diplomata. Olha para a pessoa do seu lado e vê se ela parece com um diplomata. Olha, vê se ela tem rosto, traje de diplomata. E tem. Pode não ter as vestes ainda, né, física. Mas tem. É um diplomata. É um alto chamado. Que no capítulo 6, a gente está em 2 Coríntios 5. No 2 Coríntios 6, 1, ele chama de colaborador de Deus. Você é um colaborador de Deus. Ele conta com você para restaurar a sua casa, a sua família, o seu emprego, o seu lar, a sua congregação, aonde a planta do seu pé for e a sua mão tocar. Ele conta conosco e diga: eis-me aqui. Senhor, a quem enviar, envia a mim. Que sejamos como instrumento nas tuas mãos. Um instrumento de justiça, um instrumento de reconciliação, um instrumento de paz, um instrumento de amor. Vocês serão conhecidos quando virem em vocês o amor de uns pelos outros. Yeshua o disse. Pessoal, o amor, isso é muito interessante. A relação do amor, eu demonstro, o amor ele é demonstrado, não é num ambiente onde há ausência de conflito, onde não tem conflito. Então, fulano, vai ser demonstrado o amor se não tem problema, se não tem briga. Faz parte da socialização o conflito, o litígio. Mas eu mostro o meu amor. O meu amor ele vai ser demonstrado na forma como eu resolvo os problemas. Então, amor não é não ter problema, mas o problema ele haverá.
Ele vai existir. E é interessante que você seja esse gestor, que você tenha esse chamado de gerenciar risco. Então vai ter o litígio, vai ter a desinteligência, né? O meio jurídico usa muito esse termo. Haverá, mas você trará a paz. E olha que interessante, pessoal. Primeiramente, precisamos nos reconciliar com Deus. A reconciliação ocorre por meio do arrependimento, do perdão e da fé. Fé é porque eu preciso seguir. Eu preciso seguir nesse chamado. Eu preciso ter fidelidade a Deus. Eu preciso seguir os seus mandamentos. Pois nunca uma injustiça é cometida. Pois quando uma injustiça é cometida, o erro precisa ser reparado para que ocorra a reconciliação. Pois a amargura ergue uma barreira entre a pessoa amargurada e Deus, impedindo que seu ministério progrida. Pessoas têm ficado congeladas no mundo espiritual por causa da amargura, ressentimento contra outro. Porque o pastor me exortou. Eu não queria ser exortado. Falou, não, isso é um amor. Se ele te corrigiu, a gente tem as cartas dos Hebreus dizendo isso. Você, quando era pequeno, seu pai não te corrigia? E está tudo certo. Então quem dirá o Eterno, ele deve nos corrigir. Os nossos líderes devem nos corrigir. Ali eles demonstram amor. Olha, Fábio, age dessa forma aqui, porque a forma que você está agindo não está correta. Perfeito, Rabino, perfeito. Vou fazer dessa forma. No trabalho, seu patrão te chama. Fulano, sua conduta não está correta, não está certa. A forma que você está se expressando não está legal. Perfeito, eu vou corrigir. Eu vou agir da forma conforme é essa casa, esse chamado. E eu não tenho dúvida que você não ficará por muito tempo tendo apenas o cargo inicial nessa empresa. Não que seja demérito para alguém, porque a gente não anda por isso. Mas se você pensa como dono, palavras dessa casa, em pouco tempo, você terá ali um sucesso no seu emprego. O mesmo na sua casa. Se você luta ali pela paz da sua casa, da sua família, principalmente a esposa, tem essa capacidade de unir, de ligar, de ajustar, de educar os filhos, de demonstrar o que precisa ser feito. Por isso que a mulher é coluna, a importância da mulher é muito grande dentro do mundo judaico. Basta ler Esther Hail, que não é mulher forra, mulher, como é que é lá o tempo, o pessoal fala? Mulher? Não, é mulher virtuosa. Não é virtuosa, é mulher combatente, é mulher valente. E vou pegar esse gancho. Porque eu estou no empoderamento, agora eu sou empoderada. Se a mulher quer ser empoderada, vai ser empoderada do Espírito Santo. Vai ser cheia do poder de Deus. Anda com um salto de 1 metro. Fêmea alfa. Como se isso fosse bonito. Existe uma função em todo organismo da sociedade. Todos nós temos uma função. Olha o corpo. Olha a unidade. Como ministro da reconciliação, devemos sempre prezar pela pacificação, direcionando as pessoas ao arrependimento e perdão. O ministério de Yeshua teve como alicerce essas palavras de Lucas 15. Depois você lê lá com calma. Você tem uma restauração gradativa. Há uma restauração, para com o próximo, depois na dracma perdida, uma restauração para com a família, e logo o seguinte, você tem a parábola do filho pródigo, uma restauração para com Deus. Você pode ver que o tema é sempre o mesmo. Perder e achar. E alegrar-se. Então, esse é o foco. É a restauração. É a pessoa que estava numa trajetória errada, ela foi direcionada e voltou. E passou agora a agir de forma correta. O amor não se ressente do mal. O amor não guarda rancor. Ressentimento é o maior inimigo da reconciliação. Pessoas feridas que não se curaram. Pessoas imaturas, que levam tudo para a pessoalidade. Tudo, me repreendeu, me doeu, meu marido falou comigo, que feio. Minha esposa falou comigo, não pode, porque quem manda sou eu. Quem disse? Você pode ser o sacerdote, mas quem tem que mandar no seu lar é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Ele tem que conduzir a sua vida, a sua família, a sua casa. Porque quem é o homem? Grandes partes das pessoas infelizes são cheias. Em contrapartida, Yeshua nos diz, felizes, abençoados, são aqueles que promovem
Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E por que filhos de Deus? Lembra da natureza? O filho representa o pai, o filho tem a mesma característica do pai, o filho ama o que o pai ama, o filho zela pelo que o pai zela. Filho não tem atributo maior do que ser conhecido como filho de Deus, pessoal. Isso é muito bom. Quando as pessoas olham a sua conduta, falava outra hora isso mais cedo. Claro que somos pecadores, somos falhos, mas as pessoas estão nos lendo a todo momento. A sua família está te lendo a todo momento. O seu vizinho está te lendo a todo momento. Aí coloca lá a rádio, lá estourando na rádio gospel, rádio isso, e pau quebrando dentro de casa. Meu Deus! É isso? Não, atitude, ações, gestos, sem falar nada. Aí a esposa vê a mudança, ó, o marido, talvez que teve um chamado, né, ali na restauração, a esposa está vendo que ele é uma pessoa diferente. Pessoa mais paciente, mais compreensiva, mais amorosa, mais educada. Ela fala, opa, o sapo virou príncipe. E não foi pelo beijo dela, não. Porque ele está se tornando a identidade do pai. E aí tudo muda. Aí o sorriso volta a estar no rosto da esposa. Aí sua esposa... Porque não é fácil o papel de uma esposa. Você vê, cuida da casa, não é fácil. Cuida dos filhos, não é fácil. Hoje em dia está no mercado de trabalho, misericórdia. Ainda tem que aturar o marido. Meu Deus, é muito difícil. Não é algo fácil, não. Então tenha ali, meu amigo, cuidado para com a sua esposa, para com a sua família. Zele por ela. Esposa também zele pelo seu marido. Que venhamos a ter esse ambiente. A gente tem lá em 1 Pedro 3, a gente tem lá em Malaquias 2, a ordem para tratar a esposa. Você desprezou a esposa da sua mocidade, camarada entrando em divórcio, por causa de idade de mulher. Ô, meu amigo, pelo amor de Deus. Você não vai ficar aí um boyzinho a vida toda, não. É a esposa da sua mocidade. Olha ela como aquela da relação que é a mais frágil, no sentido de fragilidade, emocionalmente, né? Tem os períodos, tem os dias dela, onde ela vai estar um pouquinho mais vulnerável. Trate ali com amor, com cuidado. Palavras utilizadas realmente, né? Da palavra do Rabino Mateus Shalom Bait. Veja o que agrade a sua esposa, o que agrade aos seus filhos, esse é o maior. Claro que a relação é a Torá, eu não posso passar disso, né? Mas veja o que agrade. Busque a paz no seu ambiente familiar. Busque ser um com ela. Ela vai querer chegar, às vezes, você vai chegar da rua. A mulher, eu preciso seguir, mas a mulher, ela tem a capacidade, ela vai trazer memórias sempre em unidade. Então, o marido ele vai à rua, vai resolver o problema, vai resolver uma situação, ele vai chegar em casa e vai contar nada para a esposa. Porque ele quer poupá-la. A mulher não, a mulher saiu, foi ao shopping, a vendedora destratou ela, maltratou ela, ela vai chegar em casa, o que ela vai fazer com o marido? Vai contar tudo. Vai vir lá da hora que ela acordou. Porque ela quer criar uma memória relacional, afetiva, ela quer criar ali um ambiente de unidade, ela quer te envolver no que ela viveu, no que ela vivenciou. Ouça. É mesmo? Puxa, que mulher malvada. Ah, eu vou orar por ela, perversa. Ah, não. Ela não poderia ter feito isso com você, não. Ela fez com você, eu vou lá agora. Me segura que eu vou lá agora. É isso, ela quer isso. Ela vai querer isso. É isso que eu estou falando. Pronto, você ganhou o dia. Aí acabou, aí foi tudo bom. Então, tenhamos isso. Tenhamos esse tino, esse feeling. Que viemos trazer esse ambiente saudável na nossa casa, no nosso lar. Pacificadores são aqueles que procuram promover a paz e a reconciliação com os homens e entre os homens. O pacificador tem como alvo o propósito divino. Por que o alvo dele é o propósito divino, do pacificador? Porque ele não vai buscar a solução de um problema com a opinião dele. Ele vai buscar o quê? A Bíblia. Essa é a diferença do pacificador para o apaziguador. Apaziguador é aquele que passa a mãozinha na cabeça. É o político. A ONU foi criada em 1945, não foi? Foi. Qual era a finalidade? Promover e erradicar o quê? As guerras, trazer um ambiente de paz. E ela conseguiu? Não, porque o cunho é político.
O pacificador, ele não. Ele vai trazer uma solução conforme as Escrituras. Segundo o que Deus acha, não segundo o que ele acha. E aí a pessoa acha, né? Olha a síndrome da mãe boa e do pai ruim. A pessoa acha que quando você vai ali, né, ela vai te buscar para um aconselhamento, ela vai tentar ali, vai te contar a situação. Ela acha que você vai passar a mãozinha na cabeça dela. E tem pessoas que passam. Tem pessoas que vão passar a mãozinha na cabeça. Sabe o que ela está criando? Não faça isso na sua casa, não faça isso com o seu filho, não faça isso no seu trabalho, não faça isso no reino de Deus. O problema precisa ser resolvido na hora. Quando um problema chega, é na hora que eu ataco ele, para que ele não venha erradicar. E a pessoa está ali, ó, você é meu queridinho, meu amigo, minha amiga, é da minha equipe, é da minha equipe de leitura da Torá, é aqui da minha turminha. Não, você fez certinho, você está criando um monstro. E depois que um pacificador for resolver o problema, sabe o que essa pessoa vai pensar? Esse pacificador é mau, ele não me ama. Quem me ama é aquele que passou a mão na minha cabeça. Isso está errado. Deus nos ama e não compactua com o nosso erro. Eu entendo que a socialização, você tem pessoas que você mais se aproxima, faz parte. Ok, quer ser uma panela? Seja, mas sem tampa. Onde as pessoas possam entrar. O reino de Deus, ele é inclusivista, ele não é exclusivista. Ele inclui as pessoas. A finalidade é incluir, buscar o chamado de cada um, para que a pessoa dê fruto. Lembra de acender? Eu preciso acender a luz do outro para que ele brilhe. Da tradição judaica, a paz é um bem fundamental e tem valor central. Os pacificadores são vistos como agentes de Deus, que ajudam o Eterno a restabelecer a unidade e a harmonia. Isso é Shalom. Em um mundo frequentemente marcado por divisões e desavenças, a busca pela pacificação está enraizada nos ensinamentos da Torá, da Taná e da Brit Hadashah, através de Yeshua. Então, esse valor, a busca pela pacificação, é algo que tem que estar dentro de nós, a todo momento. Você deve zelar pela pacificação, zelar pelo seu ministério da reconciliação. Ser pacificador é ter uma postura primariamente o quê? Ativa pela paz. Ela é ativa, ela não é pacífica. Eu vou em direção a ela, eu busco a paz, eu vou em direção a estabelecer a paz. Não estou dizendo ser intrometido não, viu? O senhor vai ficar se metendo na vida dos outros, dizendo, o Fábio falou que eu tenho que agir para trazer a paz. Não seja intrometido não. Seja um pacificador. A respeito mútuo. A pessoa vai expor, a pessoa vai pedir ajuda. Pediu ajuda, ok. Agora você não vai ver, e isso eu falo por conhecer, nenhum dos pastores, nenhum dos rabinos se metendo, ou dos diáconos, se metendo na sua vida. Você não vai ver. Mas eu fui no ensinante de Sião, ninguém quis saber da minha vida, e nem vai querer saber. Vai tentar te acolher, vai tentar te dar uma palavra. Mas você, meu amigo, a cura, ela precisa o quê? De exposição. Eu preciso expor. Por isso que você tem uma gama de pastores aqui na congregação, por causa da identificação. Eu falo isso nos jovens. A gente tem lá, junto com o grupo de jovens, os monitores. Porque ninguém é obrigado a se identificar comigo. Você vai ter outras pessoas que ela se identifique. Ou se ela vai no pastor. O pastor Rodolfo. É um jovem. Preciso falar. E deve. Então, por isso que a gente tem que ter uma gama, uma pluralidade de pessoas que tragam a pacificação, que lutam por isso. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, de facção, de divisão, de posição, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que desce lá do alto. Antes, essa conduta, ela é o quê? Terrena, do seu Yitzhará e demoníaca. Não existe meio termo no mundo espiritual. Yeshua disse em Marcos 3, um reino dividido não
subsiste uma casa dividida. Não? Isso é tão interessante. O maligno sabe tanto o potencial da divisão que ele não permite que ela se instaure no seu terreno. O maligno. Então, se a pessoa ela não é uma pacificadora, me perdoa, me desculpa, mas as suas ações são das trevas. Se aonde você chega, você causa confusão, você causa divisão, você causa usurpação, as suas ações não vêm do alto. Me perdoa. Mas não sou eu que disse isso. Quando eu nasci estava escrito, eu só vim cumprir. Está lá, ó. Não é o Fábio que está dizendo, não. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há o quê? Babel, confusão. Lembra da Torre de Babel? Estavam no mesmo propósito. Teve o dilúvio. Vamos criar aqui um memorial. Temos a mesma língua, temos uma finalidade. Vamos tentar atingir o reino. O que é que o Eterno fala? 10 vezes nas Escrituras Deus desce. 10 vezes. E desceu Deus. Lá é uma. Deus teve que descer. Fala, o intento deles é destrutivo, porque eles estavam em unidade, eles estavam no mesmo propósito. Se Deus não descesse, não confundisse os intentos, a língua, o propósito deles ia se estabelecer. Se para o lado mal isso é positivo, imagina no reino de Deus, você explode, meu amigo. Você consegue entender o Calva Homer? Se no mínimo há um potencial na coisa ruim, imagine na coisa boa. Imagine você em unidade com o seu pastor, imagine você em unidade com a sua esposa, unidade com os seus filhos, unidade com o seu patrão, unidade com o seu vizinho. Ei, você imagina como o reino de Deus, ele vai progredir, ele vai avançar pelas suas mãos. Eu estou muito brabo? Estou ficando muito brabo, viu? Mas isso é bom, né? O aluno, isso é o jugo. Isso é o jugo, né? O aluno, ele leva sobre si o jugo do seu mestre. Então, o mesmo chamado, o mesmo agir, a mesma forma. Isso é muito bom, porque isso mostra unidade, não só no agir, mas principalmente no pensar. A gente vai ver aqui. Como o meu líder pensa, eu preciso pensar. Como minha família pensa, eu preciso pensar. Como meu patrão pensa, eu preciso pensar dessa forma. A gente precisa estar junto. A gente precisa fazer esse mover, porque senão você não estaria ali, você concorda? Se você quer estar no Ensinando Sempre, você entende que seu chamado é aqui. Senão você estaria em outra igreja. Eu falei isso para os jovens lá no acampamento dos jovens. Quando você chegar em casa, eu não estou falando para jovens específicos, não, eu falei para eles. Jovens individuais aqui, não. Eu estou falando para líderes. Quando você chegar na sua congregação, fala, pastor, como eu posso ser útil aqui? Como eu posso auxiliar em algo? Eu preciso preparar os jovens para que eles venham nos substituir. Para que eles venham estar à frente de algo a qual nos tem dado, nos tem sido passado. E aí, há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável. Pessoas discipuláveis são muito bons, são muito boas. É bom quando você encontra uma pessoa discipulável. Você exorta, ela aceita, entende e voa. Outra você exorta, faz bico. Mas eu não ligo pro bico, não. Desde que você ouça. Pode fazer bico, pode espernear, pode. Não tem problema contra isso, não. Não me ofende, não. Desde que você siga o que não está sendo, o que está te sendo entregue, passado. Plena de misericórdia. E de quê? Bons frutos. Tem que haver bons frutos. Imparcial. Olha aí, ó, a equidade. Eu não sou parcial. Falo isso lá para os jovens. Amo você, te amo muito. Se eu não amasse, eu ia te punir de uma forma simples. Como eu te amo, eu vou te punir em dobro. É Isaías 40, eu estou brincando. Eu estou dizendo, isso é Isaías 40. Por causa da responsabilidade. A responsabilidade, o seu grau
de responsabilidade, conforme o seu conhecimento, conforme a autoridade que está sendo lhe dada, vai requerer uma disciplina maior. É assim que o Eterno faz conosco. Eu lembro quando eu era mais novo, que eu fazia as coisas erradas, né? Não assim, errado no sentido de ser algo abismado, mas quando eu fazia algo que ia contrário à palavra de Deus, imediatamente ele me corrigia e eu ficava muito chateado com isso, eu vou ser sincero. Eu falava, meu Deus, isso é muito ruim, porque olha o que o cara está fazendo, ele está se lambendo e só não faz nada. E aí eu vim entender, com o tempo, conforme a maturidade, conforme a gente vai aprendendo sobre Deus, que o amor dele faz isso conosco. Então, pessoal, tenha maturidade. Ó, o pacificador é maduro. O pacificador não é menino, não. O pacificador é uma pessoa madura. Uma pessoa que está além do nível dos problemas. Ora. Opa, sem fingimento. Não pode ter fingimento. Muito bom para não esquecer. Não pode. Não pode haver um fingimento no lidar. Fulano, tudo bem? Vamos conversar. Vamos. Interessante que, eu vou falar de unidade, mas a menorá, ela reflete a unidade. A menorá, ela demonstra a unidade. Ela foi feita de uma pedra, de uma peça única. E as hastes, da direita e da esquerda, iluminavam a do centro. Luta pelo mesmo propósito. O propiciatório também, feito de uma peça única. Aonde você tinha os querubins. Interessante que você tem a postura deles ali. Isso me traz algo, isso é muito pessoal. Às vezes, quando a pessoa tem conflito com o olho, ela não consegue olhar nos olhos. Então, às vezes, a pessoa tem algo, né, está tendo algo ali, o Espírito Santo vai te dar o discernimento, opa, tem algo, porque ela não consegue me olhar nos olhos. Então, isso é algo bom. Então, está tendo isso? Vem cá, meu irmão, peraí, vamos conversar o que está acontecendo, o que eu te fiz. Porque é leitura. Às vezes, você está fazendo algo achando que está indo bem, mas está indo mal. Me perdoa. Puxa, eu errei, me perdoa. Te magoei, minha palavra, meu agir, minha forma. Mas é importante que você seja maduro para entender também a correção. Porque às vezes o seu amigo, o seu irmão está te corrigindo, está te mostrando a direção. E você está aí na altivez, na falta de maturidade. Se acha tão maduro que está podre já. Ah, só eu sei. Se não for Deus me exortando, aí não serve. Cuidado. Porque a gente vai ver aqui. A graus importante, o corpo, a unidade, a importância nas coisas pequenas. Por isso que Deus dá honra maior. Ora, é em paz que se semeia, em paz que se semeia o fruto da justiça. Para os que promovem a paz. Você vai semear em paz, sendo pacificador, e vão dar frutos de justiça. E esse fruto de justiça atingirá você. Você vai colher esse fruto. Unidade traz bênção sobre a congregação. Unidade move a mão de Deus. O Eterno, ele se locomove em meio à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma e que não haja entre vós, antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É falar, é sentir, é andar em unidade, na mesma coisa, no mesmo propósito. Ah, Fábio, mas a gente não consegue, as pessoas têm, você tem perfis de personalidade, você tem perfis comportamentais, mas eu estou falando de reino. Isso aqui é no reino. Isso é reino. Ah, então eu nasci num estado onde as pessoas lá do estado dão volta nos outros, é ladrão, rouba. Ah, então você vai trazer isso para o reino de Deus? É meu comportamento. Eu sou assim. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim e vou viver assim. E vai morrer assim. Não, é no reino. Mesma disposição mental, mesmo pensamento, mesmo parecer, mesma forma de falar, de agir, postura. O pacificador busca a unidade do corpo do Mashiach. Como discípulos de Yeshua, precisamos andar em unidade, pois sozinhos não há como, não há. E eu amo isso, porque aqui não há lugar para lobo solitário. É o lobo solitário. É a pessoa que acha que sozinha ela pode fazer tudo. Ela vai se cansar.
o que veio às mãos dela para ela fazer, ela não vai fazer. Ela vai negligenciar. Então, meu amigo, cada um, pois, fique no seu chamado. Eu vou ler rapidamente, 1 Coríntios 12, rápido. A gente precisa terminar. 1 Coríntios 12. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem múltiplos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso ele deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo. Nem por isso ele vai deixar de ser ouvido. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, o acendimento das luzes. Você deve cuidar e acender a luz do outro, não sabotar, não dividir. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso é um princípio totalmente judaico. Quando uma ovelha é atingida, tem infinitos tratados falando sobre isso. Sobre justamente esse verso. Quando uma ovelha é atingida, todos são atingidos. Quando uma ovelha sofre, todos sofrem. Muitos irmãos oriundos de igrejas cristãs, ao conhecer a visão da restauração, ficam impactados pela liturgia judaica e começam a negligenciar sua vida com Deus. Passando a partir de então a estruturar sua vida espiritual apenas na letra. Pessoas que chegaram no ensinante de Sião, que tinham o Espírito Santo, tinham uma vida com o Espírito Santo de Deus, tinham uma vida de comunhão, de unidade. E começa a negligenciar a sua vida com Deus. Passando a partir de então a estruturar a sua vida espiritual apenas na letra. E esquecem do Espírito que dá vida, o Espírito que vivifica, porque a letra ela mata. A pessoa, o religioso, que vive da religiosidade, ele vive matando pessoas. Ele não acende a luz de ninguém. Ele só apaga. Precisamos apoiar sempre uns ao outro. É o que fazemos aqui na congregação. Então, se há um evento das mulheres, todos apoiam. Há um evento de diaconato, todos os ministérios apoiam. Há um evento da geração da Torá, todos apoiam. É a nossa finalidade. Porque existe um líder ali, e eu vou facilitar o ministério daquele líder. Eu vou dar a ele toda a estrutura, todo o suporte, para que aquele evento ele ocorra, cuja finalidade é alcançar vidas, é restaurar pessoas. Então isso prezamos na congregação. Isso é inculcado na liderança da congregação. Essa unidade, esse amor um pelo outro, esse apoio um pelo outro. É necessário que não fiquemos apenas na letra, mas que busquemos a unção de Deus, o poder de Deus em nossas vidas. Isso é o Evangelho. Romanos 1 vai dizer que o Evangelho ele é o poder de Deus, pessoal.
temos que ter esse poder em nossas vidas. Pessoas com dom de curas, pessoas com dom de libertação, pessoas com dom de profecia. Aí vai falar aqui em 1 Coríntios 2, depois você lê em casa com calma. Pessoas com dons de mestre, de ensino, tudo para que o corpo fosse saudável e que vidas viessem a ser transformadas. Pessoas que chegam aqui no altar, cuja família está doente, a família está enferma, o casamento está em ruína. Ei, eu quero que você entenda que agindo como pacificador, o seu casamento será restaurado. A sua família será restaurada. O seu emprego será restaurado. A sua vida espiritual ela será restaurada pelo poder de Deus. Precisamos dessa restauração, pessoal. Chega. Chega disso. Porque Adão, quando nasceu, eu quero ir embora da congregação. Por quê? Porque eu acho que Adão tinha umbigo. Estão me falando que Adão não tem umbigo, porque ele já nasceu e não tinha mãe. Aí vem outro. Olha, como é que foi? Quando Hagar, ela dá luz a Ismael, Sara estava nua do lado dela para conceber. Que isso, meu irmão? O que isso te importa na salvação? O que isso te importa no poder de Deus? Sai da letra, sai da legalidade. Sai disso. O que importa? Vidas padecendo, vidas morrendo, pessoas com a família destruída, e você preocupando se Adão tinha umbigo. Que é isso? Não é possível. A gente se gasta, se mata, se doa, se dedica. Vida, famílias, propósitos, para que vidas sejam restauradas. E o camarada preocupado com a sua vela, com a sua luz. Estou bravo agora. Agora vou voltar ao normal. Para finalizar. Estamos terminando. Para encerrar. Eu vou ficar calmo. Eu estou muito nervoso. Vou ficar calmo. O relógio. Já despertou. A Torá foi dada ao homem, né, ao povo. A Torá é dada a todos. Deus tem um chamado para Adão, para o homem indivíduo, chamado para Abraão, e a gente tem um chamado para a humanidade. Isso é o papel nosso, viu? Devemos estar unidos no mesmo propósito, devemos falar, pensar e sentir o mesmo no tocante ao poder de Deus, é o corpo do Mashiach. Povo unânime, a uma só alma, a um só espírito. Qual é a cura da Torre de Babel no capítulo 11? Chamado de Abraão. Logo, capítulo seguinte, Deus chama Abraão como um antídoto, o remédio para aquela confusão, para trazer a unidade. E a gente vemos isso na festa de Shavuot. Eu não vou entrar no mérito, mas Shavuot, ela é esse antídoto contra essa confusão de línguas, contra essa divisão. Tem ministrações, você busca lá. Uma dica que eu dou aqui a vocês. Entrei lá no YouTube, no site do Ministério Ensinando de Sião. Tem a lupinha do lado direito. Coloca o tema lá. Shabat. Vai linkar ali para você. Quantidade de estudo. Assista. Muitas das suas dúvidas vão ser dirimidas ali. Então tem um tema. Ressurreição. Coloca lá. Vai facilitar muito o seu estudo para ser mais específico dentro do seu tema. Então, povo unânime. Êxodo 19:8. Êxodo 24:3, Nascer Venishma, Atos 2:1, Atos 2:4, Atos 4:32, e o povo eram unânimes, a uma só voz e a um só espírito. O que Deus faz? Derrama do seu espírito. O poder da unidade traz ao corpo do Mashiach. Olha o poder da unidade, o que ela traz para o corpo do Mashiach, para a congregação, para a sua família. O derramamento do Espírito Santo. Ele derrama sem medida. Ele libera dons espirituais. Os dons são liberados através da unidade. Olha o pecado aqui da irmã de Moisés, de Miriam. Ele para o andar de uma congregação. Falta de unidade, fica estagnada a congregação. Propósito, unidade, para que a minha congregação seja uma congregação viva, com dons espirituais. Quebra e anula maldições. A unidade, qual é a maldição? Gênesis 11, de Babel. Ela quebra. Ela traz cura, ela traz perdão, ela traz libertação. Lembra do ressentimento? Ela traz santificação e maturidade ao corpo do Mashiach. Unidade traz essas características que tem que estar.
no nosso DNA, dentro da nossa alma, lembra? Vós sois filhos de Deus, nós manifestamos a natureza do próprio Deus. Para finalizar agora. Para a gente finalizar, ó, ficou bacana, viu? Essa é a obra do Vitor, da equipe lá da TV Sião. Das meninas, da equipe dos Chores. Ficou bem bacana, viu, pessoal? É para você entender um pouquinho qual é a sua finalidade, você como vela aqui, ó. Você como a vela da direita. Você como essa luz da direita. Você vai encontrar pessoas nas suas caminhadas que elas vão estar apagadas. E a sua finalidade, na sua proximidade com ela, o que você vai emular nela? Um restaurar. Um manifestar a luz. E olha que interessante. Por eu compartilhar, por eu acender a outra chama, a minha chama brilha mais. Você não diminui, não. Aqui, não é diminuído o poder sobre você, porque você está iluminando mais pessoas. Pelo contrário, aí que Deus te dá mais. Investe em pessoas. O papel tudo aceita. Pega o papel e escreve. Papel feio. Ele não vai reclamar. Mas fale isso para uma pessoa. Você vai ofendê-la. Opa, o papel tudo aceita. Busque lidar com pessoas. Busque servir pessoas. Busque melhorar a vida do outro. Isso é um princípio rabínico. Você se diminui, está na paraxá. Você se diminui para que o outro cresça. Eu me faço menor. Eu me diminuo. Isso é muito interessante você entender. Porque você precisa elevar. Fazer manifestar a presença de Deus na vida de outro. Da mesma forma como Cohen. Da mesma forma como Cohen. Subir o degrau para preparar as luzes da menorá, devemos acender a centelha divina e fazer a brilhar a alma do nosso próximo. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da restauração. Esse é o chamado ao qual Deus tinha e tem para nós. Esse é o chamado da igreja do primeiro século. Esse é o chamado de Israel. Eu descerei e falarei com você. O Eterno dizendo para Moisés. E eu ampliarei. Vetsalti. É um repartir, mas que acrescenta. Eu ampliarei o Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Então eles carregarão o peso do povo com você. Esse é o chamado. É estarmos juntos, carregando o peso da restauração. Carregando esse chamado da restauração juntos. De modo que você não tenha que suportá-lo. E colocarei sobre eles. O que significa, pessoal? Significa que nesse momento, Moisés se parecia como uma luz colocada em cima de um candelabro. Lembra lá de Números 8, no início que nós lemos? Da qual se acendiam as outras luzes, sem que por causa disso diminuísse a sua luminosidade. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, eu amo muito esse versículo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, lembra na bênção sobre da unidade, para a edificação de si mesmo, do corpo, em amor. Como o discípulo segue o mestre, restauração já, pessoal, em nome de Yeshua. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.